Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, né? Vocês sempre me pedem pra eu falar sobre fichas de personagens, como criar uma ficha, como criar um personagem tal e tal. Então eu resolvi trazer uma ideia que eu tenho pra vocês de uma ficha de um personagem e eu espero que vocês gostem. Bom, hoje a gente vai falar de um ceifador de conhecimento. É uma ideia um pouco desconexa, né? Porque geralmente quando a gente pensa num ceifador, aquele cara com um gadanho, com uma foice gigante, a gente pensa no elemento morte, até porque já tem até uma criatura de morte ali que é basicamente o ceifador. Mas hoje eu vim trazer um ceifador de conhecimento. Eu acho que seria bacana um personagem ali com um manto, com um gadanho, aquela foicezona e alguns sigilos de conhecimento ali nele, ou até mesmo na arma, ia ficar bem legal. Então a gente vai montar esse personagem como um ocultista lâmina paranormal, Nex 65, origem acadêmico. E vocês já vão entender por que eu coloquei essa origem de acadêmico, tá? Eu não foquei tanto assim em combo, eu coloquei algumas coisas pra ajudar ali, eu combei uma coisa ou outra, vocês vão entender, mas eu não combei tanto, eu não fui no Master Combo, até porque eu tava pensando um pouco mais no estilo do personagem e não só nele ser mais forte. Mas vamos lá, como eu falei pra vocês, é um ocultista lâmina paranormal. Vocês sabem que o ocultista não é lá tão forte em HP e esse é um problema que ele tem, mas a gente tenta contornar de algumas formas. Eu tô mostrando aqui pra vocês os atributos dele, né, que eu coloquei, que eu pensei como que ficaria legal. Então ele vai ter 1 de força e 1 de agilidade, 3 de intelecto, 2 de vigor e 4 de presença. Como eu falei, ele é um ocultista que ataca com ocultismo, que usa intelecto. Então, inicialmente eu até pensei em deixar em 4 de intelecto, né, para ele acertar mais os ataques, mas tem algumas coisas que eu já fiz ali para ajudar, vocês vão entender. E também eu coloquei 4 de presença por causa dos pontos de esforço. Ele precisa de mais pontos de esforço, ele vai usar muito ritual, tem outras habilidades que gastam ponto de esforço, então vai ser bem legal ele ter esse tipo de up, né, um ponto de esforço a mais para ele poder usar. E aí como que ficou esses status dele, né? Então ali em Nex 65 ele tem 13 pontos de esforço por rodada, né, que é basicamente o nível dele mesmo. Ele tem 62 de PV, realmente para o Nex 65 é muito pouco PV, mas é a debilidade dele. A ideia vai ser quando eu começar a falar como que eu penso que ele agiria, pode ser uma ideia bacana. Mas em compensação, pontos de esforço, ele tem 117 pontos, é bastante coisa, dá pra gastar muito. Cara, dura 2, 3 combates aí gastando pontos de esforço à torta e direito sem se preocupar. E como eu falei, o forte dele é o dano, ele fica um pouco fraco na defesa, então tanto o HP não é lá essas coisas e a defesa dele também é bem baixa, ele tem 11 de defesa justamente por causa da agilidade, mas também dá pra subir isso com alguns rituais. Eu vou falar as perícias que eu coloquei ele como veterano, porque como ele é Nex 65, ele pode subir ali as perícias até mais 10, tem algumas outras também que tá 5, mas eu vou focar nas que eu deixei mais 10 justamente porque é o foco do vídeo, mas as outras perícias vocês podem mudar e se vocês quiserem ver essa ficha, ela também tá aqui embaixo, é só baixar. Mas basicamente as perícias que ele tem ali treinado como veterano é fortitude, iniciativa, luta, ocultismo, reflexo e vontade. Essas são as perícias que ele tem treinado. Ele tem outras perícias ali que também podem ajudar e vocês podem alterar também se vocês quiserem. Essas são as que eu julguei legal ali para um combate. Como eu falei, ele é focado em combate, então numa cena de investigação pode ser que ele fique um pouco debilitado, mas infelizmente é assim que funciona, né? A gente dá com a mão e tira com a outra, o sistema é assim. E agora vamos para a parte mais legal, vamos falar das habilidades e dos poderes dele, né? Que isso é bacana. Começando com o poder da origem, que é o saber é poder. Com esse poder a gente gasta 2 pontos de esforço e a gente tem mais 5 em testes que usam intelecto. E como eu falei, meus amigos, a gente tem o ocultista lâmina paranormal, que ataca com ocultismo, que usa intelecto. Então a gente pode usar o saber é poder para atacar, dando esse mais 5 no ataque. Então aqui foi uma ideia legal, uma sacada bacana que eu peguei, né? Justamente por usar intelecto, a origem acadêmico é uma boa. Como poderes paranormais, eu precisava de expansão de conhecimento para poder usar o gadanho, justamente porque ele é uma arma tática, eu precisava da habilidade ninja urbano ali do especialista. Então, o meu primeiro poder paranormal é o resistência a elemento de conhecimento para poder contar como conhecimento, e aí o segundo poder que tem o pré-requisito conhecimento 1 é o expansão de conhecimento para pegar o ninja urbano. E o terceiro poder paranormal é justamente o potencial aprimorado, que é o que deu aquele PE todo. O potencial aprimorado ele te dá mais 1 PE por Nex, então basicamente ele dobrou o meu ganho de PE a cada Nex. Isso é importante, como eu falei, tem bastante ritual, ele tem bastante habilidade, ele precisa desses pontos de esforço. E como ele tem direito a um quarto poder, eu não fiquei muito em dúvida, eu queria um poder de ocultista, eu fiquei em dúvida muito mesmo entre fluxo de poder, que permite você manter 2 rituais sustentados ao mesmo tempo, e ritual potente, que aumenta o dano do ritual ou o efeito de cura dele. Mas aí fica a critério de vocês qual dos dois vocês quiserem colocar, tem um espacinho reservado ali para vocês. Se quiserem colocar algum outro também é importante, mas esses dois são excelentes.
E aí entrando para a parte de rituais, a gente tem 15 rituais disponíveis justamente pelo Nex dele. E aí tem alguns aqui que eu coloquei bem bacana. Começando pelo amaldiçoar arma, recentemente eu descobri que a gente pode aprender 2 rituais de amaldiçoar arma de elementos diferentes, então eu coloquei ritual de conhecimento e o de sangue, justamente porque caso você enfrente um dos monstros que tem um desses elementos, você tenha outro ritual para usar, para não precisar ter aquela resistência, enfrentar a resistência do monstro, né? Obviamente eu coloquei também o arma atroz, que não pode faltar, porque ele aumenta tanto o ataque quanto a margem de ameaça. Isso é importantíssimo, até porque em Nex muito alto, a defesa do monstro é muito alta, então você precisa realmente ter um ataque forte. Então se você combinar ali o mais 5 de ataque do saber é poder com a arma atroz, já dá uma ajuda boa. E eu também coloquei uma modificação no Gadanho, eu vou falar dele mais pra frente, uma modificação no Gadanho que dá mais 2 no ataque, justamente por causa dessa defesa elevada dos monstros, é bom dar uma ajudada. Deixei também uma armadura de sangue na lista, como eu falei, a defesa dele é muito baixa, é bom ter uma armadura de sangue ali para dar uma resistência de dano, para dar uma defesa um pouco maior, é legal ter alguns rituais de defesa. Um ritual muito importante, que é muito legal de se usar com essa classe, com esse personagem, é o Decadência. Por quê? O que acontece? O Decadência comum, você tem que chegar e você tem que dar um toque, certo? Beleza. Agora, se você usar a versão decente dele, além dele tirar a resistência, ou seja, o monstro não tem o que fazer, ele vai tomar o dano inteiro, você pode colocar esse ritual numa arma corpo a corpo e dar um ataque com essa arma. E se você acertar, você dá o dano do ritual e o dano da arma. Então, assim, é mais um ataque que você vai dar. Coloquei também o embaralhar para dar uma aumentada na defesa, como eu falei, a defesa dele é muito baixa, a gente precisa dessas coisas, dependendo do combate pode ficar complicado para ele se o monstro conseguir chegar perto. Invadir mente também é um ritual legal, justamente porque ele dá dano de conhecimento, então dependendo da resistência do inimigo, você pode usar esse ritual de longe, não precisa chegar perto. Se estiver meio ruim, tiver com HP meio baixo, pode ter acontecido alguma coisa, tá tentando proteger alguém, é uma ideia legal também ter esse ritual de invasão de mente. E um dos meus rituais favoritos, que é o Chamas do Caos. Esse ritual é muito legal, não só para controlar o fogo, mas também para adicionar fogo na sua arma. Você coloca ele na sua arma e ele dá mais um D6 de dano de fogo. Então pensa, se você tá com a arma amaldiçoada, você tá ali com a arma atroz, se você coloca o Chamas do Caos, a sua arma vai ficando cada vez mais tunada. Coloquei também mais um ritual meio ali de defesa, que é o Tela de Ruído. O Tela de Ruído serve para te dar pontos de vida temporários para danos mundanos, né? Então para perfuração, balístico, corte e impacto. Ou caso você use ele como uma reação, ele te dá 15 de resistência a dano. E isso é interessante justamente porque se o monstro conseguir chegar perto de você, se tiver alguns PS ali para gastar, tá tranquilo, você pode usar esse ritual como reação. A gente já viu o Shanji usando algumas vezes. Outro ritual que eu gostei foi o Paradoxo. Isso aqui é bacana, né? Um ritual que dá dano, você usa a versão decente, você pode controlar ali o raio de ação do Paradoxo, é bem legal. Velocidade mortal eu coloquei também, é muito importante para esse personagem ter velocidade mortal. Por quê? Se você usar o normal, velocidade mortal tranquilo, você tem uma ação de movimento, é justamente para você chegar, bater e sair fora. E obviamente você pode usar a velocidade mortal decente e ter uma ação padrão, que você também pode usar como ação de movimento. Então você pode tanto andar, bater e voltar ou ir para o outro lado, quanto você pode bater 2 vezes, usar um ritual e bater, enfim. Você pode fazer muitas coisas com velocidade mortal, é um ritual muito interessante, muito importante para esse personagem. Assim como o Hemofagia. O Hemofagia, além de causar dano, ele recupera seu HP. Como eu falei, esse personagem tem pouco HP, ele pode acabar perdendo muito rápido, então é bom você ter alguma artimanha para reverter esse HP de volta. Eu coloquei também o Consumir Manancial para dar alguns PVs temporários, caso você tenha pouco PE, você queira gastar pouco, o Consumir Manancial é um ritual de primeiro círculo, um PEzinho, recupera uns PEs, ganha uns PEs temporários, dá para dar uma segurada dependendo da situação. Perturbação também é um ritual bacana, você consegue usar a versão decente dele para dar dano de conhecimento, dependendo da resistência do monstro, é legal. E também por último, mas não menos importante, o Cicatrização, que em último caso é aquele ritual que acaba te envelhecendo um pouco, mas a cura dele é excelente. E falando do Gadanho, da arma dele, né, que a gente falou aqui esse tempo todo, eu peguei um Gadanho certeiro e sanguinário. Muito interessante porque, por ser certeiro, ele tem mais 2 no ataque. Então se você tem mais 2 no ataque aqui, mais 2 no ataque com arma atroz e mais 5 no ataque se você usar o saber é poder, você tem mais 9 no ataque sem nem rolar dado. Você tendo 10 de ocultismo, então você já tem ali 19. E você nem rolou dado nenhum, você já tem um 19 garantido. Então para algumas pessoas que acham que não dá para acertar um golpe com um ocultista, dá, é difícil? É difícil. Alguns monstros você realmente não vai conseguir só com um crítico com 20 natural, só com um crítico com 20 natural. Mas
é o que dá pra fazer. Como eu falei, eu não sou um combeiro gigantesco, eu fiz alguns combos, eu acho que dá até pra melhorar isso, mas com o personagem que eu pensei, você tendo um gadanho grandão, você junta vários rituais e vários poderes nele, você consegue ir pra frente, tacar e voltar, você tem rituais de defesa, você tem várias coisas, ele ficou um personagem muito versátil pra combate, né? Você tem muitas opções ali pra usar, como eu falei, como eu citei aqui todas elas. E sem falar do sanguinário, né? Que além de deixar o inimigo sangrando quando você acerta, se for um crítico, recupera um pouquinho de HP também. E esse foi o meu ceifador de conhecimento. O que vocês acharam? Gostaram do personagem? Quer jogar com ele? A ficha tá aqui embaixo, é só clicar e fazer o download. Se quiser mudar também, fica à vontade. A graça da RPG é essa, a gente ser feliz e livre pra mudar e pra fazer a história e pra fazer o personagem do jeito que a gente quiser, beleza? Se você curtiu, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal pra não perder outros vídeos como esse, falando do livro de regras, falando dos sinais do outro lado e desse universo do Ordem. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quer que eu monte alguma outra ficha com uma outra lore baseado num personagem X e Y, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar atender esse pedido de vocês, que eu acho muito divertido montar essas fichas, então vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês, beleza? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.